Bom dia a todos, obrigada pela presença de vocês aqui no Estande Álvaro, né, na 52ª SBPC em Florianópolis. É sempre um prazer estar aqui nessa cidade, onde acontecem eventos sempre muito significativos da nossa área. Então, eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o teste do pezinho da DASA, e aqui representado pela marca Álvaro. Deixa eu só ter uma noção, vocês já trabalham com o teste do pezinho? Vocês já trabalham de realizar a rotina no laboratório de vocês? Vocês escolhem e encaminham para um laboratório terceiro, não é isso? Para mim, é claro, né? Então, vamos lá. Estamos aqui para falar dessas vidinhas, né, que se iniciam lá, a mãe aguarda 9 meses, e a expectativa que a família inteira tem é de que aquela criança nasça com saúde logo no início. Ela quer um futuro brilhante para aquela criança e nós estamos aqui para contribuir com isso. Fica à vontade. Então, eu vou falar assim, olha, como é que a gente utiliza adequadamente o sangue impregnado no papel filtro? Com qualidade, com certeza e com agilidade. Isso sempre foi um desafio, desde que essa técnica de extrair do papel filtro foi descoberta lá, seguramente aqui nenhum de nós passou pelo teste do pezinho, há mais de 40 anos atrás. Tá? Então, tem sido um desafio constante, com novas metodologias, sempre em busca de ter certeza do resultado que a gente está liberando. Então, a pergunta é assim, qual é a medida perfeita desses resultados, desse exame? Todo mundo aqui deve ter uma imagem na cabeça de quando a gente é pequeno, que a mãe coloca lá, né, um suco, um refrigerante, e aí ela distribui no copo e fala assim, só tem esse, distribui, né, para todo mundo na família, aí você fica lá olhando no seu, criança, né, botar um do lado do outro, você fala assim, ó, o meu não está correto, está faltando aqui. Aí você vai lá e divide certinho. E é exatamente assim que acontece naquele sangue que está impregnado lá no papel. Eu preciso da medida exata, da medida perfeita. Por isso que a coleta tem que ser uma coleta perfeita. Imagina o que é tirar um círculo de 3,2 milímetros de diâmetro do total do volume que vocês me mandaram, né? Que vocês vão encaminhar. Então, isso tem que ser muito preciso. Quando a gente pensa no volume líquido, é fácil você olhar para a pipeta e desconfiar que o volume não está adequado. Mas, num papel... Perdão. Qual é a medida perfeita? A medida perfeita é quando ele ultrapassa para o verso do papel. Isso é fundamental. Isso me dá já de início me dá a qualidade do exame que eu preciso, a qualidade da amostra que eu preciso para realizar. Lá no NTO da DASA, onde nós realizamos esse teste, é um NTO único no Brasil. Ele tem uma logística, a DASA tem uma logística que atende ao Brasil todo, e onde eu recebo essas amostras. Como ela é uma rotina bastante específica e especializada, só tem no NTO Rio de Janeiro, e é para lá que as amostras são encaminhadas. Tá? Esse aparelho se chama Pantera. Que aparelho é esse? Vocês conhecem? Alguém conhece esse equipamento? Esse equipamento é o equipamento que me dá a certeza de eu partilhar a amostra com qualidade. É um equipamento fundamental no meu setor. Ele é um equipamento multiplataforma. Aqui eu tenho a possibilidade de colocar até 9 microplacas ao mesmo tempo. Então, eu tenho a possibilidade, eu estou falando sempre em possibilidade, porque foi isso mesmo que a gente foi buscar. Sempre as melhores possibilidades para a gente poder realizar a rotina com agilidade, precisão e qualidade necessárias. Ponho as 9 microplacas aqui, está vendo ali a colocação, e, num único momento, ele consegue identificar a melhor área de picote dessa microplaca, dessa amostra, e já picota para todas as microplacas. Tá? Então, ele não é um analisador, ele é um equipamento que distribui aquela minha amostra por todos os meus analistas. Cai direto no pocinho. Então, assim, é mínimo de interferência humana.
eu pego a amostra um único momento, coloco aqui, eu tenho 2 equipamentos desses, ele é interfaceado com todo o meu parque de equipamentos, então não há formação de lista manual, ele forma uma worklist. Assim que termina a placa, essa worklist é encaminhada para todos os equipamentos, eu pego essa placa com código de barra, coloco no equipamento e ele processa. Então, assim, eu tenho a certeza de uma worklist perfeita, eu tenho a rastreabilidade completa da amostra. Se eu precisar fazer uma investigação, por qualquer motivo que seja, do laudo para trás, ele faz um banco de dados de imagem da amostra. E eu tenho como recuperar a imagem da amostra lá e ver que, naquele dia, aquela amostra, qual era a condição que ela passou ali. Tá vendo aqui, olha, nessa tela anterior, ele coloca a amostra aqui. E aí eu tenho na tela seguinte exatamente o que o técnico vê. Então, eu tenho a leitura do código de barras da amostra e da microplaca. Eu ponho, isso é novidade em triagem neonatal. Nós fomos os primeiros no Brasil a utilizar esse equipamento. E da maneira como ele é hoje, interfaceado. Somos um dos melhores laboratórios na América Latina em triagem neonatal que já tinha interfaceamento com todo o parque técnico. Tá? Ele faz a leitura do código de barra da amostra, ele me garante uma worklist perfeita, interfaceado com todos os equipamentos do meu setor. Hoje não tem um equipamento da minha área que não seja interfaceado. Não é permitido. Então, assim, isso está dentro, faz parte do sistema DASA de ser, e aí todas as marcas têm que acompanhar isso, interfaceamento. Tá? Eu garanto a rastreabilidade da amostra. Okay? Então, quando a gente coloca a amostra aqui, submete no equipamento, ele já identifica aqui, ó, 5 áreas possíveis de picote. E aí a gente dá o comando e ele faz os picotezinhos aqui nessa área. Okay? As microplacas ficam embaixo. Ele mesmo movimenta as microplacas, não é o técnico que está operando o equipamento que locomove para lá e para cá. Ele fica parado e ele movimenta as microplacas embaixo. Tá vendo aqui? Olha, 8 spots na tela, então posso fazer 8 spots nesse momento. Ah, Cláudia, você não está conseguindo... Você solicitou a amostra por volume insuficiente. Sim, você tem que compreender que eu não tenho mais área de picote. Ah, é necessário colher os 5 círculos? Sim, né? Porque é um volume mínimo que eu preciso. Se eu precisar repetir, eu tenho mais espaço para picotar. Se o médico quiser uma inclusão de exame, ou a gente tiver algum resultado que necessite um teste adicional, eu tenho lá sempre você, sem necessidade de você fazer a recoleta. Eu tenho essa amostra guardada comigo. E eu tenho área disponível para poder utilizar. Tá? Aqui um vídeo justamente desse equipamento. Esse aí é o Vinícius, ele é um integrante da minha equipe. Está vendo? Olha, 9 possibilidades. Aqui eu já tenho plaquinhas que estão parte picotadas. Não, cada plaquinha ela tem pelo menos 96 possibilidades. Em todas as minhas placas, a gente coloca curva e controle. Tá? Todas as placas. Então, vamos fazer uma conta rápida. Assim. Desculpa, seu nome? Maria Emília. Vamos fazer uma conta rápida. 96 pacientes, vamos falar de 100. Tá? Então, a cada 100 pacientes, eu desconto uma fileira de curvas e controles. Vou arredondar aqui também, porque depende do parâmetro, a gente pode ter uma curva de 12 pontos e mais 2 controles. Então, vamos falar assim de 90. Né? A cada 90 pacientes, 86 pacientes, eu tenho sempre uma curva e um conjunto de controles. Então, numa rodada de, por exemplo, no TSH, se eu colocar 500 pacientes para processar, se eu tiver em 4 placas, o controle passar de forma adequada, aquelas 4 placas serão liberadas. Na placa onde o controle não passou de forma adequada, essa placa e esses 90 pacientes ficam retidos e a gente coloca para repetir. Tá? Prazo de quê? Prazo técnico ou viabilidade da amostra?
prazo técnico, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Tá? Então, aqui, vamos rever esse vídeo aqui. Não, não esgota, tá vendo aqui, ó? E aí eu tenho mais para fazer. Então, aqui, nesse momento, ele está picotando para 9 placas. Conseguiram ver do início? Posso voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Lotado, ó. 9 placas. Cada placa um exame. Então, aqui é uma batelada, que a gente chama. Internamente, nós chamamos de 6PL. É o nome que a gente dá para essa rotina. O equipamento identifica as placas. Importante, muito importante, o posicionamento da etiqueta. Tá vendo? Porque ele coloca ali, olha, e o equipamento identifica. Tá? Quando ele identifica aqui, nesse canto da tela, ele já abre para mim quais são os exames que têm que ser realizados. Então, tal qual uma esteira de automação de tubos, né, que vocês viram ali naquela cápsula, vocês todos já participaram da cápsula ali fora? Ah, por favor, ao sair, se inscrevam ali na cápsula, é muito interessante a cápsula ali de atividades. Ele mostra uma esteira, então, que nem uma esteira de automação, de bioquímica, que ela carrega o tubo e vai passando, é como se isso aqui fosse a minha esteira. E é importante o código de barra lá no tubo e aqui para mim também. Porque, lembram que eu falei? Meu sistema é interfaceado, então eu preciso enxergar quem é esse pacientinho aí. E isso me dá muita agilidade na produção. E é isso que garante o prazo do meu laudo. Tá? Deixa ele terminar aqui. Está vendo? Sempre observa o verso e a frente do papel para ver se o sangue transpassou de forma adequada para o outro lado. Já é muito rápido, está vendo? Quantas amostras ele já passou ali, enquanto nós estamos aqui só observando e falando. Sim. Quando cai ali os picotes, a plataforma está se movimentando embaixo. Já separa, cada plaquinha embaixo é de um exame diferente. Um TSH, um T4, biotinidase, a plaquinha embaixo, ela é com anticorpos específicos, que está ali embaixo. E aí ele começa a partilhar a amostra. Tá? Aí é só um partilhamento da amostra. Eu chamo isso de modelo avião. Quando você pega um metrô, um ônibus, um trem, você entra e senta em qualquer lugar e desce em qualquer ponto que você queira. No avião, o que acontece? Você marca a sua poltrona. Se você quer sair de São Paulo ou sai do Rio de Janeiro para vir para Santa Catarina e faz uma conexão em São Paulo, eu sei que eu vou sair de lá e descer em São Paulo e todos vão descer juntos. É o modelo avião. Se eu quiser sair do Rio, pegar um voo direto para Santa Catarina, que não foi o caso, né, Renata? A gente fez uma conexão em São Paulo. Se eu estiver no meio do voo e quiser descer, eu não posso. Vou descer, todo mundo junto vai descer em Santa Catarina. É o meu modelo, microplaca, é modelo avião. Cada paciente tem exatamente a sua posição. Aqui é um outro vídeo, eu acho. Deixa eu ver. É um outro videozinho complementar. Quando ele termina a picotagem. Deixa eu passar aqui. Foi. Aquela tela lá, vocês compreenderam, né? O que acontece aqui não é só a identificação. É o monitoramento da amostra, e interface muito importante. Ela se comunica com todo o meu parque técnico. Essa é uma foto real da minha área, da nossa área de trabalho, a área de trabalho DASA, que faz exames para todas as marcas, Alfaro aqui, né, incluído, com muita força. Então, o que nós temos aqui? Equipamentos de apoio básico, temos 2 HPLCs para hemoglobina, para fazer hemoglobinopatias. Temos 2 equipamentos GSPs, que são equipamentos de ponta de triagem neonatal, referência mundial em triagem neonatal desse fornecedor. Somos a única empresa da área particular que tem esse equipamento há mais de 4 anos no Brasil. Tá? Ele é um equipamento para grandes rotinas mesmo. Ele é utilizado hoje no Brasil em alguns segmentos públicos de triagem neonatal, por exemplo, a Pai São Paulo. Tá? Funciona 24 horas, um equipamento bastante diferenciado em triagem neonatal e ele dá muita agilidade na nossa dinâmica.
Temos aqui um equipamento Imunomate e Etimax, da Serion e da Diasorin também, que são parceiros assim, muito importantes nossos em triagem neonatal, onde realizamos a parte de infecciosas. E ali, no canto, temos exemplos de equipamentos de massa, onde são realizadas parte da nossa rotina também. Então, todos eles são interfaceados, tanto para o envio de ordem de exames, quanto para o recebimento de resultados depois a gente avalia e encaminha para o sistema. Tá? No GSP, como eu me adiantei ali um pouco, hoje nós estamos realizando dosagens de TSH, T4, neo, 17-hidroxiprogesterona, tripsina imunorreativa, que é o IRT, galactose total, biotinidase quantitativa e GCSPD quantitativo. É muito interessante observar aqui que eu estou falando de biotinidase quantitativa e GCSPD quantitativo. Tá? No mercado, nem todos os que são poucos os laboratórios da rede particular hoje que realizam a rotina. Tá? A gente tem muitos que terceirizam, é uma rotina especializada mesmo. A gente não aprende na faculdade, então todas as pessoas que trabalham conosco lá, elas recebem treinamento específico para trabalhar ali, se dedicam a essa rotina. Com o tempo se tornam especialistas em triagem neonatal. E aí tem muitos laudos no mercado que trazem uma biotinidase no método bastante antigo, que é o qualitativo. Nós já evoluímos há quase um ano para o método quantitativo, quando foi lançado pela Perkin-Elmer, e o GCSPD também quantitativo. Tá? Estou só situando vocês, que às vezes causa alguma estranheza, né? Mas assim, o método é quantitativo mesmo. Tá? O próprio CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, onde a gente faz parte como monitoramento de controle de qualidade, ele ainda não se adequou, ele está trazendo como qualitativo. Tá? E a gente já está à frente, a gente já está fazendo quantitativo. Um exemplo dos massas, que a gente está falando aí também das dosagens de PKU e de aminoácidos, PKU, das acilcarnitinas, do MCAD e distúrbios de beta-oxidação, doenças do ciclo da ureia e acidemias orgânicas, que mais conhecido como TANDEM, comercialmente conhecido como TANDEM. Tá? Destaco aqui também que o nosso laudo ele traz não só a dosagem de PKU, mas de forma gratuita. A gente entende que é importante isso para o médico, a relação molar-feniltirosina. Tá? Tem muitos médicos que pedem a parte e não há necessidade, assim, é só pedir. Automaticamente, cadastrou o PKU com a gente, ele já vai sair feniltirosina. Bom? Aqui, nesses equipamentos, a foto ficou repetida, desculpe, mas assim, seria um Imunomate e um Etimax, é o mesmo, só fornecedores diferentes. Infecciosas, a gente dosa a linha de infecciosas, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, HIV, sífilis e chagas. E aí eu destaco aqui uma coisa muito importante, que antes de existirem esses kits que hoje a gente usa, que são padronizados, e dedicados em triagem neonatal e com registro no Ministério da Saúde, antes deles saírem nessa modalidade, eram utilizados kits para a área de infecciosas, mas que eles eram validados para o soro. Quando nós fizemos a validação para papel filtro, foi uma validação extensa, muito grande mesmo. Tudo que entra no setor de triagem neonatal, ele passa por uma validação muito extensa. Mesmo que já seja um kit habilitado para trabalhar com papel filtro, ainda assim a gente faz uma validação que muitas vezes dura 6 meses. Podia já fazer logo, ele não está validado. A gente faz uma verificação interna até que a gente tenha confiança nos resultados e se adeque àquele funcionamento. Ele não está habilitado para a rotina. Então, antes aqui, nós utilizávamos um tipo de kit que ele é voltado para soro, passamos por uma validação extensa. Não... Me perdi, desculpa. Passamos por uma validação extensa que nos ajudou bastante. A gente ganhou muita experiência ali, construindo, inclusive, o nosso próprio controle de qualidade interno, tal qual o CDC o faz. Tá? Trabalhamos nos mesmos moldes do CDC. Então,
o que nós aprendemos na validação daqueles kits, nós trouxemos para esses kits que hoje são habilitados no mercado. Não basta que o fornecedor me diga assim, olha, o meu kit tem o controle próprio. Ainda assim, em todas aquelas plaquinhas que eu rodo todo dia, se eu rodar 10 placas para cada um dos analitos, então estou falando de 100 placas, as 100 placas terão o controle do fabricante e o nosso controle interno também, construído tal qual o CDC recomenda. Então, assim, a gente fica muito focada nessa questão da qualidade. Então, aqui a gente corre amostras tanto negativas quanto positivas. Tá? E aí a gente fica monitorando mesmo. É importante que eu tenha um kit de infecciosas que ele aponte para mim, não só as amostras negativas, ele tem que apontar para mim que ele está funcionando, certo? Então, amostras positivas. ELISA. Todos eles aqui, a gente está falando de ELISA, né? Hemoglobinopatias. Temos máquinas HPLC focadas dedicadas para hemoglobinopatias. O nosso laudo também é um laudo diferenciado no mercado em hemoglobinas, porque eu libero o que eu encontro. Todas as frações que eu encontro, FA, FS, HBF, todas as frações que eu encontrar, eu vou liberar. Tá? Tem alguns laudos no mercado que eles liberam só assim, normal ou anormal. Então, o que é uma condição normal para hemoglobinopatias? O que é uma condição anormal? É importante para o médico saber o que é que está sendo dito ali como normal ou anormal. Então, é uma metodologia e um kit bastante interessante. Nós confiamos muito nele. Fizemos uma validação extensa também, comparando com outras metodologias do mercado. Essa é a que mais se aplica. E nós temos tanta confiança que liberamos exatamente o que encontramos. Se for encontrado, como acontece, pode acontecer, da fração não ficar de forma corretamente identificada e estar um pouco confusa, às vezes um caso de transfusão, ou então própria mesmo de patologias sanguíneas ali, ainda assim a gente relata que não foi possível identificar ou foi encontrada uma condição que indica transfusão, isso é relatado no laudo. Tá? Os exames que nós disponibilizamos hoje, e a partir agora do mês que vem, ele já vai estar corretamente formatado no site, ele atende à portaria do Ministério da Saúde, que é a 2829, lá de 2012, que fala assim, olha, o perfil básico hoje que caracteriza a fase 4 do Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele tem que ter essas 6 condições: PKU, TSH, hemoglobinopatias, fibrose cística, 17-hidroxiprogesterona e deficiência de biotinidase. Nós sempre o fizemos. Ele só vai ser formatado de forma mais clara agora no site do Álvaro a partir da semana que vem. Mas que fique claro que nós sempre o fizemos. Inclusive, o nosso básico ele tem mais condições do que essa daqui, porque ele está incluso a cromatografia de aminoácidos. Então, eu não estou falando somente de 6 analitos que identificam 6 doenças. Eu estou falando de uma cromatografia de aminoácido que já me aproxima bastante lá do que a Academia Americana de Pediatria diz, que eu tenho que ter, inicialmente, uma identificação de, pelo menos, 40 patologias. Então, com cromatografia de aminoácidos, o meu perfil já fica bastante ampliado. Tá? Aqui, destaque para cromatografia de aminoácidos. E aí a gente está falando de um perfil ampliado que existe um movimento no mercado também, que estão correndo atrás aí de transformar o perfil básico num perfil expandido, que chama. E nada mais é do que adicionar cromatografia de aminoácidos, tá? Que nós já fazemos isso. E aí, como nós já fazemos isso aqui é uma novidade também para o mercado, para nós não, porque nós já praticamos isso há algum tempo, só estamos reforçando essa ideia. Tá? E aí eu estou falando assim, olha, aqui está lá no LinkedIn, né?
que o AACC está dizendo assim, olha, a cada 9 minutos, alguém morre em um hospital americano por um diagnóstico incorreto ou por demora em você comunicar que aquele resultado está alterado e o médico não teve tempo de fazer a intervenção adequada, né? Teve o RIS agora, né? Que foi o Healthcare Innovation Show 2018, onde os principais líderes do setor de saúde estavam lá reunidos, e ele fala a mesma coisa, assim, que da importância de você disponibilizar de forma imediata o laudo ao paciente. Então, qual é o prazo ideal de um laudo em triagem neonatal? 1 dia, 2 dias, meia hora, 4 horas, 1 semana? Se fosse imediato, seria possível. Tem um filme, recomendo que vocês busquem na internet, chamado Gattaca, que é uma sequência de DNA, muito interessante, que quando eu assisti, eu falei assim, ai, acabou a vida para mim agora. Porque o nenenzinho nasce, ele pega uma gotinha do teste, uma gotinha do pé da criança, joga dentro de como seria um point of care, ele coloca o equipamento embaixo, e aí vai saindo o papel, ele fala assim, 90% de chance D, 30% de chance D. Então, assim, são dados estatísticos que, no futuro, que o filme se passa, aquilo ali acontece. Então, é o imediato, que hoje a gente ainda não tem, né? Mas, assim, qual seria o prazo ideal? Tão rápido quanto for possível. E aí, deixa eu ver, cadê eu? Aqui. Em média, hoje, eu estou liberando meus 18 parâmetros, porque eu realizo todos os dias a minha rotina. Não acumulo rotina. Então, todos os meus 18 parâmetros são realizados todos os dias. Eu estou liberando o resultado, em média, 4 dias. Não vou dizer que eu libero em um dia. Eu posso liberar em um dia parte dos seus exames. Posso liberar em um dia um PKU, um TSH. Pode ser que ele seja liberado. Se você verificar no site, ele vai falar assim, nossa, mas chegou ontem, hoje já está liberado, isso está correto? Sim, está correto. Se eu realizo todos os dias. Mas é assim, eu prefiro garantir que em 4 dias, em média, veja que eu não estou dizendo 4 dias exatos, então ele vai desde um dia até 4 dias. Tá? Eu estou liberando, o Álvaro está liberando o prazo, o laudo completo. Tá? Isso é totalmente verdadeiro. Tem algum cliente nosso aqui já que... É verdade para você isso? É verdade? Então, é totalmente verdadeiro. Sim. Tá. Com relação à coleta. Exatamente porque os nossos parque técnico, ele conta com... Deixa eu voltar aqui. Equipamentos de massa. Qual era a questão de botar a coleta do teste do pezinho para 4 dias ou 1 semana? Pela metodologia utilizada para a dosagem da fenilalanina, que foi quando surgiu, né, vem da história do teste do pezinho aí das dosagens. Como era uma metodologia colorimétrica que focava no produto final formado, então a gente precisava que a criança fosse alimentada devidamente e isso fosse formasse um produto final para poder identificar. Com massa hoje, não tem mais a necessidade da gente aguardar 4 dias, 1 semana para colher. Pode colher, nasceu, passou pelo aquele momento hospitalar ali, pode colher e encaminhar. O ideal, se a gente entender que o teste do pezinho é um teste de rastreamento, onde nós podemos dar a possibilidade daquela criança ter uma vida de qualidade, tanto quanto antes escolher, melhor. Né? Vou dar um tempo, o plano de saúde, né, não está funcionando, N questões podem acontecer, mas tanto tempo mais cedo colher, melhor. E a partir do 29º dia, 30º dia, o IRT, que é a tripsina imunorreativa, ele não tem mais valor de referência, tá? Para a triagem neonatal. Ele se perde. Mundialmente é assim. Então, assim, se colheu até o 28º, algumas literaturas falam em 30 dias, a gente vai ter a certeza de que aquele diagnóstico é capaz, está atendendo. Passou disso, ele não tem valor
diagnóstico. Aí os testes já são outros. Sim, sim, tá? E também o período neonatal, é importante que esses testes sejam realizados, porque a maioria das patologias aqui que nós estamos falando, elas não trazem sintomatologia nesse período. E é justamente por isso que, se colheu tão cedo, e eu estou liberando em 4 dias, então a gente está falando aí de uma semana. Colheu, liberei em 4 dias, em uma semana o médico já pode fazer uma intervenção, se for o caso. Entendeu? E garantir uma qualidade de vida adequada para aquela criança e para a família que está envolvida com esse processo todo. Tá bom? O perfil básico. Deixa eu passar aqui, acho que eu estou fora do ponto aqui. O prazo do laudo, as crianças agradecem, né, o prazozinho do laudo. Ok. Tá. Então, assim, tá lá no site da empresa também, tá? Que nós estamos diretamente conectados com os nossos pacientes, atendendo a um futuro, mas isso sempre foi uma marca nossa, isso está na veia dos colaboradores que trabalham nas marcas, da ASA e do Álvaro também. Tá? Ela tem o propósito de transformar a saúde com promoção de uma medicina mais preditiva e personalizada. Por isso, nós liberamos o nosso laudo, em média, em 4 dias, com segurança e com as observações necessárias, que é a interpretação daquele laudo. Você não pede uma recoleta para confirmar um resultado? Não, não peço. Eu confio no meu resultado. Como eu falei, nós utilizamos muitos controles de qualidade diariamente. Nós confiamos no nosso resultado. E mais importante do que olha o tempo, deu alterado, estou solicitando uma recoleta para confirmar a alteração, até chegar essa alteração, e aí a criança está lá passando por várias lesões neuronais, né? Então, é muito mais importante que o médico e o familiar já saibam dessa possibilidade, porque, como médico, ele tem a possibilidade mesmo de fazer uma interferência lá já imediata, ou falar assim, não vou fazer um teste do pezinho agora, vou fazer uma interferência medicamentosa. Mãe, para de... Ora, para PKU é muito simples, fala assim, para essa semana de fazer aleitamento materno, vamos confirmar esse exame. É simples, né? E isso resolve a vida da criança, ajuda muito na vida da criança lá. Tá? Agradeço a presença de vocês, estarem aqui ouvindo, e as criancinhas agradecem, tá bom? Muito obrigada, gente. Alguma questão, por favor? Olha, excelente pergunta. Convencionou-se que o teste do pezinho, como o nome diz, ele tem que ser coletado no pezinho. Pode ser em outro local? No mundo inteiro, ele é teste do pezinho. Tem que ser obrigatoriamente no pezinho, gente? Pensa o que é aquela criança tão miudinha, você garrotear o bracinho. Se ele não está internado, né, você vai garrotear aquele bracinho mínimo, vai enfiar uma agulhinha ali. Mas tem a pediátrica. Você vai enfiar uma agulhinha ali, um escalpo pediátrico. É perigoso para a criança, existe um risco, né, para o colhedor que está ali, um risco para o laboratório que está fazendo isso. Então, se ele acontecer coleta venosa e for dentro do hospital porque está internado, a questão é outra. Mas o recomendado mesmo é que ele seja uma picadinha no pezinho, que a criança só vai sentir um incômodo, o bebezinho vai sentir um incômodo, e não dor. Ele sente mais porque você está segurando a perninha dele, ele vai tentar puxar, e é no início da vidinha, e é por isso que ele às vezes chora, se incomoda, do que fazendo o bracinho. Tá? Tem uma recomendação importante no Manual de Triagem Neonatal, disponibilizado na internet, pelo próprio Ministério da Saúde, onde ele diz que quais são os interferentes que acontecem tanto por excesso de sangue, como falta de fluxo no momento da coleta. É claro que tem algumas situações pontuais, mas eu recomendo que, por favor, a senhora leia esse manual. Ele é muito esclarecedor, é uma técnica muito específica mesmo, mas a gente pode conversar à parte depois e oferecer uma ajuda técnica mesmo de coleta, uma aula de coleta do teste do pezinho, sem problemas. Tá bom? Tá ok. Mais alguma questão, gente?
Faz a massagem, bota em pé, né, a mãe de costas, o colhedor sentado em frente, tem uma série de questões. Uma lanceta própria, é importante ter uma lanceta própria que agora tem no mercado, azulzinha, aquela azulzinha, realmente, entendi. Você compreendeu, a senhora compreendeu por que não consigo realizar quando chega uma coleta que não foi adequada? Se o sangue não fluiu para o outro lado, eu não vou ter a quantidade mínima. Sabe quanto tem em cada picotezinho de 3,2 milímetros? Aproximadamente 3 microlitros de sangue. Então, a chance de dar um resultado errado, se eu não tiver o total de sangue ali, 3 microlitros, qualquer 0,1 microlitro que eu não tiver dali, o resultado vai estar impreciso. Por isso que, se não dá para realizar, nós realmente solicitamos como coleta, como material insuficiente, porque não dá para realizar. O laudo a gente não pode brincar com ele. Aí realmente não dá para realizar. Mas eu me comprometo com a senhora, a gente pode sair daqui e pedir uma assessoria específica de coleta. Tá bom? Obrigada, gente. Bom dia. Bom congresso a todos.